Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo. Estamos no 5º dia da nossa novena e temos como tema a Virgem Maria e os Santos do Carmelo. Repete comigo. Fala para quem está do seu lado, mas com vontade, não com desânimo, como você falou agora. A Virgem Maria e os Santos do Carmelo. O que é que tem a ver a Virgem Maria com os carmelitas? Tudo. Tudo. O Carmelo sem Maria, ele perde a sua essência. Por quê? O Carmelo é todo de Maria. Todo de Maria. E justamente porque o Carmelo é todo de Maria, todo carmelita precisa se assemelhar a quem? A Maria. O carmelita é revestido de Maria. Revestido de Maria pela sua vida, pelas suas virtudes e também pelo santo hábito. O hábito de um carmelita significa justamente o pertencer a ela. Eu me lembro, certa vez eu estava pregando um retiro no Paraná, e durante esse retiro aconteceu uma manifestação maligna muito pesada, muito forte. Me lembro até hoje, me dá até arrepio só de lembrar, porque eu não gosto de lembrar, que foi muito feio. E foi num dos jovens que participavam do retiro. Enquanto estávamos em oração, em adoração, o demônio se apoderou desse menino. O levaram para a capela que tinham preparado. No momento em que o menino estava ali, naquele combate tão intenso, me chamaram, e eu não gosto dessas coisas, e é sempre assim. Me chamaram e o menino estava ali, numa luta muito grande. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre o menino virou as pernas para os lados e começou a andar para trás, no meio do povo. Falei, leva embora. Levaram para a capela, eu estava ali, me arrastaram junto. Falei, oh meu Deus, não. Entramos na capela. Quando entramos na capela, as luzes começaram a piscar. O menino, que era seco, que nem o Gabriel, ele virou uma bola que nem o Frei Rodrigo. O menino inchou. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Para quem acha que demônio não existe, cuidado. Essa é a primeira armadilha que ele coloca, viu? Ele foi tomando uma aparência incomum, mudou completamente o tom de voz, começou a falar uma língua estranha. E eu não conseguia sequer manter as minhas mãos sobre ele, porque ele arrebentou a minha mão aqui. E numa força grandiosa. A um certo ponto, outras pessoas se aproximaram, começaram a rezar o ofício da Imaculada Conceição. Eu me distanciei, foi como tem muita gente, eu fui rezar o ofício da Imaculada, sem contar que naquele lugar ainda tinha outras 2 jovens que estavam também com uma infestação maligna. Enquanto rezávamos, aconteceu algo que me fez refletir e me fez entender o sentido da minha vocação e o porquê da veste religiosa. Enquanto se rezava o ofício da Imaculada, eu estava com um livrinho em mãos. Eu escuto uma voz bem grossa dizendo, você. E disse por bem 2 vezes. Quando eu olho, o menino estava com os olhos da cor desse microfone. E ele me olhava dos pés à cabeça, mas ele disse algo
que me arrepia só de lembrar. Ele gritou, na verdade, por 2 vezes: santo hábito. Santo hábito. Na hora, naquela tensão, naquela coisa horrível acontecendo, eu não tinha me dado conta. Só me dei conta depois, quando voltei para casa. Aí eu entendi o significado das vestes de um religioso carmelita. O próprio demônio gritou: santo hábito. Isso para nós entendermos. Não só um carmelita, mas todo aquele que se reveste de Maria, com as suas virtudes e da sua devoção, esta pessoa sacode o inferno. Todo aquele que vive sob a proteção de Maria, sob o seu patrocínio, afasta para longe de si todo tipo de ação maligna e todo tipo de tentação. Por isso, como um bom carmelita, eu exorto você: seja um carmelita na tua alma, seja um carmelita também no teu coração. Se revista de Maria, seja todo de Maria, e mais perto de Deus você estará. Repito, seja todo de Maria, invoca Maria, e mais perto de Deus você estará. Diga para quem está do seu lado: seja todo de Maria, invoca Maria, e mais perto de Deus você estará. Por isso aqui estamos. Somos todos dela. E o fato de celebrarmos a novena de um padroeiro é um dos momentos mais solenes que se celebra numa paróquia. E nós temos o privilégio de termos a Senhora do Carmo como mãe e padroeira. Um grande privilégio. Por quê? Vamos entender agora. Por que o Carmelo é todo de Maria? Como que isso aconteceu? Por que nasceu a devoção a Maria e ao Santo Escapulário? Quem daqui tem um escapulário, levanta a mão. Quem daqui nem sabe o que é um escapulário, levanta a mão. Quem daqui está aqui perdido, nem sabe o que está fazendo aqui, né? Tudo começa lá há anos, 2000 anos atrás, na Palestina, num lugar chamado, ou melhor, num conjunto de montanhas chamado Carmelo. Carmelo significa montanha, é uma montanha, um conjunto de montanhas, mas Carmelo significa terra fértil, esplendor. Por quê? A região do Monte Carmelo é uma das regiões mais férteis. E é onde a vegetação ela é muito verdejante. Por isso é chamado terra fértil. Justamente porque sobre o Monte Carmelo também se cultiva uma série de outras plantas. Justamente pela terra ter grande substância e ser útil à plantação. Sobre esse monte, chamado Carmelo, surge alguém muito especial, um profeta, de nome Elias. Já ouviram falar de Santo Elias? Elias surge. Elias era um homem desejoso por Deus, um homem que tinha um coração que era inflamado por Deus. E dizia a ele: consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Por isso, quando todo o povo se misturava com outras crenças, Elias ia lá e dava uma chibatada. Por quê? De tão inflamado que era ele pelas coisas de Deus, exortava o povo a viver, a conduzir a mesma vida. Exortava o povo à fidelidade.
Exortava o povo a um amor verdadeiro. Não deveria ter um coração dividido. E assim também devemos ser cada um de nós. Jamais vivermos com um coração dividido. Jamais estarmos em cima do muro. E o problema é que nós conduzimos às vezes uma vida assim. Hoje estamos aqui, vimos a missa, rezamos. Porém, tem sempre um infeliz da vida que se mistura com outras crenças. Vai lá no espiritismo, opa, não pode falar, senão vão boicotar a gente. Vão lá nos vizinhos, já entendeu, né? Vai se misturando com outras práticas que não condizem à própria fé. Depois vem reclamando que está vendo coisa ruim, está vendo vulto. Aí sabe o que a gente faz? Dá uma cintada para ver se muda. Brincadeira. Nós também não podemos viver jamais com um coração dividido. Ou somos todos de Deus, todo de Deus, ou não somos nada. Por isso, gente, não basta vir só à igreja, não basta vir à missa, não basta rezar. É preciso que a própria vida se conforme com a fé que se professa. A oração que eu faço aqui dentro, ela precisa mudar o meu interior, ela precisa mudar a minha vida. Por isso eu devo vir à missa com disposição e não para ficar dormindo nos bancos. E tem gente que vem só para dormir. Dormir se dorme aonde? Em casa. Imagine se Deus aparecesse e jogasse um raio. Puf! A pessoa ia acordar na hora. É preciso que a minha vida se conforme com a fé que eu professo. Não basta rezar da boca para fora, o coração precisa rezar. É o coração quem reza. E quando o coração reza, aí nós podemos colher o quê? Frutos de conversão, frutos de mudança, vida de santidade. O problema é que a gente reza com hemorragias de palavra e nem para pensar no que se está rezando. Engraçado, hoje estávamos rezando o rosário, eu morri de dar risada, mas as câmeras não pegaram. Quem rezou hoje de manhã, nós fizemos uma dinâmica no último terço. Eu pedi para que ninguém escrevesse nada, que rezasse. Mas eu não sei, acho que entra por aqui e sai por aqui. E continuar escrevendo. O que mais achei engraçado, tinha tanta gente brava escrevendo para o povo parar de escrever. E esses não paravam de escrever. Porque às vezes se cobra demais dos outros, se impõe sobre os outros que eles estão errados, mas nós é que agimos e damos um mau exemplo, um mau testemunho. O que era mais viável? Que essas pessoas fechassem a boca e parassem também de escrever. Aí uma mulher escreveu lá, obediência, um monte de X grandão assim vermelho. E eu ria, gente, é que vocês não viram. Não devemos cobrar dos outros uma vida de perfeição. Somos nós que precisamos dar um testemunho de perfeição em primeiro lugar. Lembrando que, se estamos aqui, não somos perfeitos. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente pecadora. Por isso que muitos, quando vêm à missa, se escandalizam, porque esperam ver ali bons exemplos, mas quando não é bem acolhido, quando não recebem um sorriso, ou quando o padre dá uma exortação, a pessoa se escandaliza, vira manteiga derretida sob o sol. Ah, não venho mais. Ai, aquela igreja, ou generaliza, a igreja, porque ela se esquece que a igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente pecadora, que está em busca de conversão, que está em busca de perfeição. Olha para quem está do seu lado, olha que traste, brincadeira. Essa alma abençoada aí, ela é perfeita? Pergunta para ela se o caminho de santidade dela é difícil. Pergunta se todo dia ela tem vida tranquila. Não, a vida é difícil. A vida é difícil.
Tem dia, gente, que 4 dias depois que eu me confessei, eu tenho que voltar para o confessionário de novo. Por quê? O combate se torna cada vez mais intenso. Quanto mais eu me aproximo do confessionário, mais eu busco a perfeição. Por isso, nunca se deixe de confessar. Nunca. Nunca. Quanto mais buscamos Deus e procuramos conformar a nossa vida com a fé que se professa, isso demonstra o mesmo gesto de Elias, o zelo por Deus e por tudo aquilo que é seu. Por isso, zele pelas coisas de Deus, zele pela igreja, zele pela tua fé, cultive a tua fé, enriqueça a tua fé, conheça mais a tua fé, não seja um cristão ignorante. Por quê? Todo aquele que vive na ignorância, basta o primeiro ventinho que ele cai fora, não aguenta. Aprofunde a sua fé, viva com intensidade, e quanto mais você puder buscar, busque. Se você pode ir à missa todos os dias, vá à missa todos os dias. Ah, Frei, mas não é demais? Não, quanto mais perto de Deus, mais santidade você vive. É que nós não queremos nos comprometer. Ai, mas é exagerado tudo isso, não precisa não. Não, isso é besteira. Quem pensa assim, vive vida relaxada. E no céu não entra gente relaxada, viu? Só entra almas zelosas e fervorosas. Almas zelosas e fervorosas. Por isso Elias se consumia de zelo por Deus. Depois de Elias surgiu um outro profeta, Eliseu. E Eliseu segue os passos de Elias, com todo ardor, com toda intensidade. Depois de Eliseu e Elias, surgiram outros homens, que tinham no coração o mesmo desejo. Queriam viver somente para Deus, fugirem do mundo e serem totalmente consagrados a Ele. E para onde vão? Para o Monte Carmelo. Para o Monte Carmelo. Sobem o Monte Carmelo, justamente o que tinha na época, que nós chamamos de fuga do mundo, a fuga mundis. A vida de santidade era justamente evitar tudo que era do mundo, estar longe, não se aproximar. Então vários homens se refugiam sobre esta montanha, chamada Carmelo, e tomam como inspiração 2 personagens. Elias, pelo zelo, e ao mesmo tempo, como o Monte Carmelo estava nas proximidades de Nazaré, tomam também a Virgem Maria como inspiração. E vivem sob a sua proteção, sob o seu patrocínio. Maria se torna padroeira daqueles eremitas que estavam sobre o Monte Carmelo. A vida desses homens começa a resplandecer, a brilhar pelo exemplo, e passam a ser conhecidos como os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Viviam sob o exemplo de Maria, então começaram a ser conhecidos assim, os irmãos da Virgem Maria do Monte Carmelo. Esse grupo vai se expandindo cada vez mais e surge a necessidade de se estabelecer o quê? Uma regra de vida, uma diretriz para se viver. E aí nasce a Ordem do Carmelo, os Carmelitas. E assim vai. Mas para nós, o que deve ficar centrado? A presença de Maria. Tomam Maria como modelo. Tomam Maria como modelo. E como Maria entra dentro da Ordem dos Carmelitas como mãe e padroeira? Lá no livro de Reis, tem um episódio que talvez você já tenha ouvido, e diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Sempre com o profeta Elias, o que acontece?
Toda a terra onde Elias habitava estava passando por uma grande seca. Uma grande seca. Preciso implorar por chuva. E o que é que acontece? Depois de tanto tempo de seca, de tanta oração, acontece o seguinte. Disse Elias a Acabe, que era o seu discípulo: sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Estava no fim da seca. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, ou seja, no topo da montanha. Prostrou-se em terra e pôs-se o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. Não estava vendo nada. E Elias disse: retorna 7 vezes. Imagina, você tem que ir e voltar e nunca ver nada, você vai ficar bravo na 7ª vez, né? Poxa, já fui lá, não tem nada. Vou ter que voltar de novo? 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante, o céu se escureceu com muita nuvem e vento, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias. Ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezrael. Surge uma nuvem depois de uma seca. O que significa essa nuvem? Toda a tradição depois do Carmelo vê nessa nuvem a figura de Maria, que se levanta do meio do mar do pecado e traz a chuva da graça chamada Jesus. Maria surge do meio do pecado e traz a chuva da graça. Porque o pecado, ele causa o que em nós? Morte. Quanto mais eu me acostumo com o pecado, quanto mais eu vou levando essa vida relaxada, essa vida barata, isso vai gerando em mim o quê? Morte. Como eu consigo individuar essa morte? Eu vou o quê? Me tornando indiferente. Vou cometendo os erros, mas eu nem percebo. Nem percebo. Se ofendi alguém, eu não me arrependo, aquilo não pesa na minha consciência, ou seja, eu já estou me acostumando com o erro. Por isso a importância da confissão frequente. E uma das nossas orações que precisam ser frequentes é justamente pedir ao Senhor que ilumine a nossa consciência e o nosso coração, para que tenhamos também capacidade de reconhecer o próprio pecado. Que tenhamos capacidade de nos arrependermos dos males que cometemos todos os dias. Porque a contrição também é graça de Deus. O Senhor precisa nos convencer de que em nossa vida existem pecados e de que nós necessitamos nos redimir do pecado. Sempre. Sempre. Por isso, se a tua oração não provoca em você um desejo de conversão, tem algo errado. Se a tua busca de Deus não te impulsiona a corrigir os erros, a sair da vida pecaminosa, a sair da vida desregrada, isso significa que a luz do Senhor ainda não entrou no meu e no teu coração, não iluminou ainda a nossa consciência. E a consciência é o primeiro lugar aonde o Senhor se manifesta, é o primeiro lugar aonde a voz de Deus ressoa. Já aconteceu de você cometer um erro e ficar martelando depois? Você fez errado. Já passou por isso? Você não vai pedir desculpas e você: eu não fui eu que fiz. Deixa aquela vaca vir depois. Pois é, a consciência é o primeiro lugar aonde o Senhor fala.
Maria apresenta a chuva da graça no meio do pecado. Por isso, se nós olharmos para a imagem de Nossa Senhora, nós vemos o quê? Maria está apresentando quem? Jesus. Por isso que a devoção mariana, ela aponta de modo específico para Jesus. Todo aquele que se aproxima de Maria vai diretamente para Jesus. Para Jesus. Por isso a igreja venera Maria, por isso a igreja invoca Maria, justamente porque todas as vezes que se venera, todas as vezes que a invoca, vamos em direção a Jesus. Se a devoção a Maria não me mostra o Cristo, tem algo errado. Por isso que sobre Maria, sobre a vida de Maria, não se sabe quase nada. A única coisa que diz a Escritura é que Maria guardava no coração as palavras e os fatos e neles meditava. Ela era discreta, ela não ficava levantando bandeiras. E a verdadeira devoção mariana, ela não fica levantando bandeiras para se dizer que é isso ou que é aquilo. O verdadeiro devoto de Maria é uma pessoa discreta e simples. Às vezes a gente encontra por aí algumas pessoas dizendo: eu sou escravo de Nossa Senhora, e põe corrente do portão no pulso, no pescoço, na perna, uns cadeados desse tamanho que eu não sei para quê. Aquele que é devoto de Maria é discreto e não fica levantando bandeiras. Não levanta bandeiras, é discreto. Por isso, todas as vezes que você rezar o terço, a tua vida precisa se espelhar na vida de Maria. Simplicidade, fidelidade a Deus e entrega contínua a Ele. Por isso os carmelitas tomam Maria como modelo. Maria traz a chuva da graça sobre toda a humanidade que está o quê? Como terra seca, sedenta de salvação. Caiu minha homilia. Sedenta de salvação. É ela que nos aponta a fonte. Por isso, invocando Maria, ela nos aponta quem? Jesus. Aqui está a fonte, beba. E o Senhor mesmo disse: aquele que bebe da água que eu der, não terá mais sede, pois essa água jorra para a vida eterna. Mas o mais interessante, gente, quanto mais buscamos Deus, mais o coração fica inquieto. Já percebeu? Por quê? Jesus é esperto. Deus, quando nos criou, já nos criou com um coração sedento por Ele. Se Ele compensasse toda a nossa sede, nós não o buscaríamos mais. O Senhor deixa sempre o quê? Um certo vazio, para que o busquemos até o último dia, até o último momento. Quanto mais perto de Deus, mais o coração grita por Ele. Eu lembro, antes de entrar no convento, no domingo eu participava de 2 missas. Porque eu tinha tanta sede, que já não me acontentava mais viver a vida lá fora. Para mim já me dava um vazio tão grande. Quando eu entrei no convento, eu disse: obrigado, meu Deus. Mas na primeira semana eu já queria sair correndo. Mas depois eu entendi. Quanto mais perto de Deus, mais o coração vai desejando Ele. Por isso, nunca pare de buscar a Deus. Nunca. E não se incomode também com as pessoas que vivem julgando você pela tua busca e pelo teu caminho. Já disse isso uma vez e repito: quanto mais se incomodarem com a tua busca, louvado seja Deus, você está no caminho certo. Quanto mais zombarem de você, quanto mais rirem da tua cara, quanto mais falarem mal, louvado seja Deus, a tua busca está produzindo frutos. Você revela aquilo que eles não vivem.
Por isso incomoda. Por isso agradeça quando você estiver passando por isso. Não é para você baixar a cabeça e desanimar. Ah, vou parar. É verdade, eles têm razão. Não, seu tonto. Levanta a cabeça, vai como um soldado firme e diz: eu estou no caminho certo. Louvado seja Deus. Por isso, Maria se torna o quê? A esposa dos carmelitas. A esposa dos carmelitas. E o que tem a ver então Maria com Monte Carmelo? Você já escalaram uma montanha? Nunca? Eu lembro quando eu morava na Itália, nós subimos uma montanha lá perto de casa. Mas era muito alto e a gente via a cidade, via aquele vale embaixo. Mas não é fácil subir uma montanha, você cansa. Os gordinhos então, meu Deus do céu. E tem muito vento, mas é o lugar mais bonito que se tem. Eu lembro, um amigo meu que é militar, ele me contava um dia, antes do treinamento, nós falávamos justamente das dificuldades da vida, e eu dei um exemplo. Eu disse para ele que a vida era como escalar uma montanha. Porém, para se escalar a montanha da vida é preciso deixar os pesos. 2 semanas depois, ele foi para o treinamento militar. Aí ele me ligou e disse: Frei, olha só, a nossa conversa me ajudou a superar o treino. Eu falei: como assim? Porque o treino do militar era justamente escalar uma montanha. Ele disse que ele não aguentava mais, que ele estava chorando no meio do caminho. Mas aí ele lembrou da nossa conversa. O que ele fez? Ele começou a acelerar o passo. Quando ele chegou no topo da montanha, ele começou a rir, a rir, a rir, a rir. Ele disse que aquela escalada disse para ele o quanto é preciso superar os desafios da vida, porque a vida é a subida sobre uma montanha. A nossa vida também é uma escalada sobre a montanha. Por quê? Precisamos chegar no cume. Diz São João da Cruz que o cume da montanha é o Cristo, é Jesus. Só que para nós chegarmos até Jesus é fácil? Não. Por quê? É preciso deixar os pesos. Por isso o Senhor nos disse no Evangelho: aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno de... Aquele que ama mais o filho não é digno de... Aquele que não carrega a sua cruz não é digno de mim. É preciso viver uma vida desapegada e não uma vida acomodada a tudo. Tem gente que vive encostada em tudo. Nunca cresce, nunca progride. Está sempre com preguiça. Ô vida miserável. Aí tem aqueles que têm a vocação de encosto. Quando você está passando na rua, já aparece na varanda: está indo aonde? Está indo na missa? Reza para mim. Vocação de encosto. Vive encostado na oração do outro e nunca reza. O que você responde para uma pessoa dessa? Vai rezar você, folgado. Só para quem vive encostado na sua oração. Agora, quem reza, mas também pede a sua ajuda na oração, aí sim você reza. E reza com vontade. Mas aquele que nunca faz nada e vive pedindo para você rezar, fala que tomara que Jesus mande um raio na tua cabeça. A oração de encosto. Você não vive oração de encosto não, né? Vive encostado na oração dos outros não, né? Você reza também, né? Busca. Agora, se não está fazendo isso, eu digo bem abertamente para você: toma vergonha na tua cara. Ai, credo, Frei. Não gostou? Paciência, esse é o Evangelho. É preciso conformar a própria vida. Por isso Maria vai nos dizer que a nossa vida também é uma escalada sobre essa montanha. É preciso se desapegar cada vez mais, porque precisamos chegar na meta, precisamos chegar em Jesus. Só que chegar em Jesus não é fácil. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós penitência, vai exigir de nós esforço. É justamente o que nós não queremos. Quem daqui quer ir para o céu, levanta a mão. Que bonito.
Mas agora está o ponto: o que é que você está fazendo para ir ao céu? Porque é uma escalada. É uma escalada. E o primeiro degrau dessa escalada é você suportar a pessoa que convive com você. Aguentar as pessoas que pisam no teu calo, as pessoas que falam mal de você, é o primeiro degrau, e você não deve se incomodar com isso. Mas você fala isso porque não é com você. Ah, meu filho, se você soubesse o que tem de gente chata que vive no nosso pé, os fiscais da fé ou os secretários do capeta, vivem bisbilhotando a nossa vida para depois falar mal. E na igreja está assim, ó. Cuidado que você pode ser um dele também, viu? Precisamos subir e não descer. Só que para subir é preciso tirar os pesos. Você já viu um balão subindo? O que o balão precisa para subir? O que o balão precisa para subir, gente? Ar. Mas que tipo de ar? Ar quente. Para nós subirmos na vida de fé, precisamos também desse ar quente. Esse ar quente tem um nome: graça de Deus, Espírito Santo. Mas o que vai fazer com que nós subamos é também a nossa busca e perseverança. Por isso é preciso rezar sempre e todos os dias. Eu preciso da palavra de Deus todos os dias, e não a leitura de horóscopo. Preciso pautar a minha vida segundo a palavra. Eu não posso querer que a palavra seja do meu jeito. Porque hoje se quer viver a fé, mas do próprio jeito. É o evangelho que precisa se adequar às minhas vontades, e não eu que devo me adequar às exigências do evangelho. E aqui eu digo em alto bom som: evangelho não é para agradar ninguém. O evangelho é para converter. Por isso Jesus, ele nunca passa a mão na cabeça. E os fresquinhos da fé vivem sempre a vida de dodói. Ai, eu não gostei disso. Ai, não pode falar isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jesus nunca esteve preocupado com multidão. Jesus esteve sempre preocupado com a conversão. Porque os que não queriam nada, o que ele disse? Pode ir embora, afastai-vos de mim, maldito de meu... Maldito. Afastai-vos de mim. Tomemos cuidado, porque podemos também viver um caminho hipócrita e do nosso jeito. Para subir a montanha é preciso deixar os pesos. E quais são os pesos que eu preciso retirar da minha vida hoje? Que tipo de peso eu preciso deixar de lado? Não vai pensar, meu marido, Frei. Não. Que tipo de peso você precisa deixar? Talvez aquele pecado que você já engaiolou ele e vive cuidando dele como se fosse um bichinho de estimação. Talvez aquele vício que até hoje você não tomou iniciativa para se livrar dele. Talvez a fofoca, talvez o desânimo, talvez a murmuração. Tem um peso ou pesos que você e eu precisamos deixar, senão a gente não sobe. E olha só, Maria é chamada de Virgem Maria do Monte Carmelo porque ela nunca esteve preso à terra, ao pecado, aquilo que é carnal. Maria se conformava unicamente em fazer somente a vontade de Deus. O que nós dizíamos hoje de manhã no rosário: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. O problema é que nós não queremos conformar nossa vida com a vontade de Deus. Tem que ser sempre do nosso jeito. Por isso que a gente vive resmungando de tudo. Você organiza a tua semana? Você pensa, segunda eu vou fazer isso, terça isso. Você faz assim? Ou não? Você não organiza o seu dia? Você é tudo desorganizado?
Você não tem que organizar o que você vai fazer para dar certo? Do jeitinho que você organizou, acontece? Nunca. Aqui está o nosso problema. Nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa e não seja feita a minha vontade. É um ato de confiança, é um ato de fé. Senhor, o que eu tenho está nas tuas mãos, me conduz. Que o meu dia seja movido por ti. Se é movido por ele, é óbvio, gente, que nada vai acontecer como nós queremos. Por quê? O nosso querer, ele é muito pobre, ele é manchado pelo pecado. Então nós vamos querer somente aquilo que é do nosso interesse. E o Senhor sempre nos pede o quê? Saia de si. O que nós ouvimos ontem no Evangelho. Ter a mesma postura do samaritano. Saia de si e seja próximo do outro. Esse é o caminho para subir. Não viver preso aos gostos. E às vezes nós buscamos a fé e a igreja só para se sentir bem. Vou à missa porque hoje não estou bem. Aí confunde a missa com superstição. Se eu não for à missa, minha semana vai ser toda macumbada. Se eu não for à missa, eu vou para o inferno. Não, a gente confunde com superstição. E nem as pessoas que procuram outras crenças, elas vivem a crença delas com superstição. E nós queremos misturar tudo. Nós queremos soluções, não queremos resolver. Queremos soluções e achamos que Deus tem a obrigação de fazer tudo por nós. Nada disso, meu filho. Ele não é bancário, não é imobiliário, ele não é contabilista para resolver tudo para você. Ele simplesmente diz: cuida das minhas coisas, que eu cuido também das tuas. Faça a tua parte. Maria não se preocupava em agradar homem. Ela se preocupava em agradar unicamente a Deus. E a gente vai vivendo aqui preocupado com o que os outros vão pensar e vão dizer. A gente vive assim. Eu não faço isso porque podem pensar isso. Confesso que até como padre, um certo tempo, eu fiquei assim. Porque as pessoas me diziam tanta asneira, até chegar um dia que eu fiquei irritado, que foram até reclamar que eu contava historinha na homilia e não terminava. Foram até reclamar que eu rezava no meio da missa. Falei, que bom! Se estão reclamando que tem oração, então alguma coisa está errada? Não podemos fazer para agradar os outros. Devemos fazer porque precisa ser feito. Porque se pararmos no que os outros pensam, fazemos só por fazer. Fazemos sem meta. Por isso, a nossa vida deve sempre ser o que? Um subir. Por isso, além disso, a vida de Maria se torna modelo para a igreja, para os santos. Os santos olham para Maria e veem nela a inspiração para chegar em Deus. Estamos falando do Carmelo, o primeiro santo que entendeu a sua vocação como Maria foi São Simão Stock, o primeiro prior da ordem. Um carmelita inglês, de família rica, vivia num castelo gigantesco. Com uns 12 anos de idade, sentiu no coração o desejo de largar toda a riqueza e foi morar sozinho, como os primeiros carmelitas. O que ele fez? Ele foi morar, sabe aonde? Num tronco de uma árvore. Tinha lá um buraco, ele entrou lá. Por isso se chamava stock. Stock é árvore, tronco em inglês. Repete comigo: stock. Aprender uma palavra em inglês. Então começaram a te chamar de Simão Stock, porque ele foi morar dentro do tronco da árvore. Ele foi crescendo com esse desejo, ficou 20 anos dentro desse tronco, morando, até que, em sonho, ele teve uma revelação de Nossa Senhora,
que os carmelitas viriam para aquela região e que ele deveria se consagrar a ela por meio daquela ordem. Passou-se o tempo, Simão se tornou sacerdote, os carmelitas vieram, ele passou a pertencer à ordem dos carmelitas. Um certo período, toda a ordem começou a entrar numa grande perseguição, porque queriam acabar com os carmelitas. Hoje não muda muita coisa. Queriam acabar com os carmelitas. Ele convoca toda a ordem para que invocasse a intercessão de Maria, para que obtivessem uma resposta. E o que aconteceu? Em uma certa noite, ou melhor, em um momento de oração, Simão tem uma visualização da Virgem Maria que se apresenta a ele, apresentando o escapulário. E diz para ele: este é o sinal da proteção a toda a ordem, da minha proteção a toda a ordem, e pede para que aquele escapulário seja entregue a todos os outros confrades. Por isso nós temos o escapulário. Por isso hoje você tem esse escapulário pequenininho. O escapulário, em primeiro lugar, era visto como sinal de serviço. Se usava por cima do hábito como um avental. Depois passou a ser sinal de proteção da Virgem Maria, e não amuleto. Todo aquele que carrega consigo o escapulário tem a obrigação de imitar Maria, e não confundi-lo como um sortilégio. Depois surgem outros santos. Santa Teresa de Ávila, que cresceu com essa devoção a Maria, e quando se torna monja carmelita, a primeira coisa que ela faz é colocar a imagem da Virgem Maria na cadeira da priora. Diz ela, a Virgem Maria é a priora deste convento. Em todos os conventos, Santa Teresa procedia assim. Em todos os mosteiros, em todos os carmelos, a porta está sempre a Virgem Maria. Ela é a priora dos conventos. Depois São João da Cruz, que desde criança já tinha essa intervenção de Maria. Um certo dia ele caminhando, o bichinho escorregou, caiu dentro de um buraco e quase morreu. Não se sabe como saiu daquele buraco. Ele atesta que uma mulher entrou naquele instante e o retirou do buraco. E essa mulher tinha um nome, se chamava Maria. Depois Santa Teresinha, que cresce também com essa devoção, e diante de uma doença gravíssima em que ela estava quase morrendo, diante lá no seu quarto, olhando para a imagem da Virgem Maria, a imagem lhe dá um sorriso, e naquele instante, diz ela, fica curada. E diz ela, a Virgem Maria, fui curada pelo sorriso da Virgem Maria. E depois cresce nessa devoção e nessa ternura a Maria. E assim depois, todos os demais santos e toda a ordem cresce, entendendo que Maria é inspiração para se chegar a Deus. Por isso, nos tornaremos santos se imitarmos os santos. E Maria se torna um modelo para nós. Teremos uma vida de santidade se olharmos para ela e entendermos: a minha vida precisa ser uma vida virtuosa. A minha vida precisa ser uma vida exemplar. Não é que nós temos que ficar como pessoas congeladas, paradinhas e fazendo tudo certinho, e ninguém pode ver o defeito. Não é isso. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e se sentirem provocadas também a buscar. Por isso a nossa vida precisa ser transformada. E a nossa oração precisa ter sempre esse enfoque: Senhor, muda a minha vida para que ela seja um reflexo teu. Por isso você precisa rezar e pedir que Jesus tire essa sua cara amargurada, essa cara de limão, e coloque alegria no teu coração, para que você seja um santo feliz e não um triste santo. Olha para quem está do seu lado. Olha que semblante bonito, animado que está essa pessoa. Acabou de acordar porque dormiu a homilia inteira. Você precisa ser reflexo de Deus para essa pessoa. Mas não só aqui dentro. Todas as vezes que você colocar o pé aqui, você precisa sair transformado. E entender que a tua vida precisa ser uma conformação
com a vida de Jesus. Frei, mas eu sofro tanto. Pois é, São Paulo já disse que nós somos crucificados com Cristo. À frente da cruz está quem? E aqui atrás está você e eu. Bem-vindos ao caminho de fé. E somente olhando para Maria é que nós vamos entender que o poderoso faz maravilhas, porque santo é o seu nome. Sigamos os seus passos. E qual é o segredo de Maria? Silêncio e oração. Reze mais e fale menos. Não que você não tenha que conversar. Reze mais e fale menos. Reze mais e murmure menos. Reze mais e reclame menos. Reze mais e fofoque menos. Esse é o segredo de Maria. Para de cuidar da vida do outro. Olha para você. Olha como está o teu caminho. Não fique preocupado se o outro está vivendo ou não. Se preocupe com você, mas não significa que você tem que viver uma vida egoísta. Mas olhando para si, a tua vida tem que ser inspiração para o outro. As pessoas precisam se sentir inspiradas por nós. Agora se olha e fala, credo, você vai na igreja para viver assim? Eu, estou fora. Não. Por isso é preciso despertar. Dá um tapa na cabeça de quem está do teu lado e fala, acorda. Você entendeu o que foi dito ou você dormiu? Olhemos para Maria. Aqui de cima o padre vê tudo, viu, gente? Por isso que é bom aqui. Olhemos para Maria. Se imitarmos Maria no silêncio e na oração, chegaremos aonde precisamos chegar. Em cima do monte, em Jesus. E que Maria nos ajude a caminharmos cada vez mais com determinação e entusiasmo. Por isso, nós rezamos com toda a igreja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Graças de Cristo. Amém.